Exato. E é justamente isso. A capacitação de profissionais nesse convívio, nessa vivência, que entendam como eu tenho que ser tratada, como você tem que ser tratada, como a pessoa tem que ser tratada, principalmente nessas situações. Eu passei por uma situação dessa grave, inclusive Roberto está cuidando disso para mim, que foi uma situação de transfobia e racismo, né, que eu fui agredida na porta de minha casa nessa situação. Então, o meu direcionamento para a delegacia, para esse caso específico em si, houve muito constrangimento, porque os profissionais policiais e atendentes não sabiam como lidar comigo, independente de que eu falava para eles que eu era uma mulher trans, eles olhavam para mim como mulher trans, porque a questão da passabilidade é algo que pesa muito para mim. Isso é uma dádiva, é como as minhas falam, isso é uma dádiva e um mal também. E não saberem como me tratar, botarem no meu documento homossexual, no boletim. Entende? Então, você quer dizer que a delegacia, as pessoas que Delegacia, estão isso foi acima, têm que recente. ter Isso, instrução. exatamente. Isso foi recente. É como eu estava falando anteriormente. Os profissionais têm que ter toda a base de instrução para estar atendendo, para lidar com pessoas como eu, como ela, como você, abrangendo todas as formas tratativas das pessoas e pacientes, ou vítimas, ou qualquer uma que vá buscar ajuda ou algum posicionamento. Então, foi uma situação muito constrangedora, é algo que eu tinha até comentado com Até mesmo para a vítima. Isso é muito importante que ela está falando. Ela está falando de um constrangimento que ela passou dentro da delegacia, dentro de um ambiente que, na verdade, os profissionais deveriam estar totalmente Protegendo. preparados para poder atender a população, principalmente as mulheres trans, não binários. Olha, ela foi vítima de uma agressão, ela foi vítima, ela compareceu na delegacia e lá eles não soubem como se comportar diante de uma situação com uma mulher trans. Isso é um absurdo. Isso tem 2 meses. Dois meses, né? 2 meses. E não é só lá, não é só na delegacia, não. A gente vê em vários aspectos, em vários lugares. Bares que nós vamos, muitas vezes, lugares que nós frequentamos, muitas vezes nós são violentados os nossos direitos, são totalmente violentados. Eu, por exemplo, eu fui em um ambiente vestida de mulher, ou seja, você olhou para mim, viu que eu sou uma mulher, como você deve me tratar? Deve me tratar como ele ou deve me tratar como ela? Tem que perguntar antes. Com certeza. Atendendo, eu falei com ela, eu sou ela. Na hora de pagar, eu paguei como ele. E eu acho que é por aí que eu comecei a falar, gente, o direito das mulheres trans estão sendo violados. Porque uma mulher trans, no meu ponto de vista jurídico, eu entendo que ela não deve ser tratada como ele. Ela não deve chegar num bar, ela não deve chegar numa festa e na entrada pagar o mesmo valor que um homem paga. Se paga o mesmo valor que um homem paga, ela está sendo equiparada ao quê? Ao homem. Então isso, no meu ponto de vista, é uma violação ao direito das Você mulheres. chegou a ir em algum lugar e teve que Eu pagar. cheguei aí Inclusive, eu vou mencionar os lugares. Inclusive, a gente está até com um processo judicial contra o Boteco 31. Tá aqui a Lara Beck, que vai contar um pouquinho, que passou um constrangimento comigo, né? Onde nós frequentamos o bar, entramos no bar, todas vestidas de mulheres, e na hora de pagar, tivemos que pagar o mesmo preço, o mesmo valor que um homem. Ou seja, se você faz com que eu pague o valor que um homem está pagando, você está me equiparando a um homem. Ou seja, você está equiparando uma mulher trans a um homem. E se você está equiparando, você não está respeitando, no meu ponto de vista. Então, é passível de ação judicial, discussão judicial, no meu ponto de vista, nem só em relação a isso, em relação à questão do banheiro, que a gente vai abordar posteriormente, mas eu quero que a Laila fale um pouquinho a respeito desse momento que nós passamos junto e desse constrangimento que nós passamos no Boteco 31. Fique à vontade, Laila. Então, como diz o Dr. Roberto falou, a gente estava no estabelecimento do Boteco 31. Quando eu passei com o constrangimento, eu fui no banheiro usar, quando veio segurança atrás me proibindo de estar lá dentro, quando eu estava montado. Eu achei muito, gravei, mostrei pra ele, ele ficou, tipo assim, ele ficou na nossa conversa. Aí teve constrangimento, o pessoal veio atrás, ficou me circulando no estabelecimento, enquanto a gente, tipo assim, eu fiquei muito constrangida. Eu nem ficava dançado, eu ficava parado. E, tipo assim, não é só no Boteco 31. Teve outro estabelecimento também, que eu passei constrangimento, mandei pra ele. A moça foi lá dentro e falou, seu banheiro não é aqui. Eu falei, por que meu banheiro não é aqui?
Aí porque você falou, não, eu sou mulher. A partir do momento que eu tô aqui montado só dentro do banheiro, eu sou mulher. Não, aí foi os dois seguranças lá dentro, falou, por favor, você retira. Eu falei, não tem como retirar daqui. Gravei, ela veio pedir pra pagar o vídeo, eu falei, não paguei. O dono do estabelecimento me chamou. Então assim, é porque eu não sei trabalhar, posso levar vocês no banheiro dos funcionários? Tipo, já é outra discriminação. Ou a escolha do banheiro. Como é? Dos Os funcionários. funcionários me falaram assim, eu vou levar vocês no... Tipo, você não vai usar nem o do homem nem o da Isso. mulher, você vai no banheiro dos Banheiro dos funcionários. funcionários, é outra Funcionários. discriminação, entendeu? O que que você... Não, pode falar. Aí, continuando lá no estabelecimento, ele falou assim, porque não tem como saber lidar, porque que lá vai crianças também à noite, mas o evento vai criança, até falei com o Roberto que À noite, após as 22 horas? É. Possível. não é possível. E, tipo, vários sugerimentos, eu gravo tudo, como sou digital influencer, eu gravo e posto, e marquei, falei com o Roberto, tá no processo já, e é isso, o maior sugerimento. Isso é uma É coisa o banheiro. Isso é uma coisa que virou uma pauta muito pesada no passado, que foi essa questão do banheiro, o uso do banheiro feminino, né? Principalmente por nós mulheres trans, porque, como eu falei, voltado para os homens e homens trans, dá para usar a cabine direitinho, mas como é que na imagem que eu tô, eu vou entrar no banheiro masculino, onde a gente que entende, que já entrou, já teve dentro desses ambientes, sabe quanto é sujo, eu falo de caráter de pessoas, quantas coisas acontecem em banheiros masculinos, entendeu? Como até abuso também. Querer fazer Tem um coisa. termo já usado, né, que é banheirão, né, que o pessoal usa para poder acontecer. Aí acontece essas coisas no banheiro. Como eu, como mulher, vou estar num ambiente desse, ciente que as pessoas, que os homens que frequentam lá são dessa forma, tem esse pensamento. Porque quando o pessoal fala, você vai entrar no banheiro de mulher, tem menina e tal. Eu não vejo nenhuma mulher falando assim a respeito. São raras as mulheres que falam. Essa fala, esse posicionamento, é muito mais de homens cis, porque eles entendem que né, a ideia de homem ser, não sei, já é. Como é que eu vou usar o termo? Devasso não. Promíscuo, isso. Muito mais promíscuo o homem. Então traz esse conceito, traz essa questão que não é, isso nunca nos abrangeu, nunca nos contemplou. Então, a partir do momento que eu me identifico como mulher trans, meu documento está em mãos, eu passo a imagem feminina, eu não digo, eu estou montado, vou entrar no banheiro. Entendeu? Sou um homem, estou montado, vou entrar no banheiro feminino. Como houveram casos que pessoas de má índole agiram assim para cometer crimes em banheiro feminino. Usaram de um direito que a gente adquiriu com muita luta, entendeu? Para não passar por essas situações em banheiros masculinos, ou deixar de ir, ou ficar doente. Eu já tive infecção, justamente por medo de entrar no banheiro, porque eu sempre passei minha vida toda no arquétipo feminino, desde os 13 anos. Então eu sempre fui, quem apontava pra mim era sapatão, porque era aquela ideia da mulher lésbica, menina lésbica, ou imagina eu entrando com aquele arquétipo no banheiro masculino, o que ia gerar aquilo ali. E olha, do banheiro que eu fui utilizar, não tinha ninguém no banheiro. Nenhuma mulher, tinha ninguém no banheiro. Eu prefiro, independente da minha passabilidade hoje, eu prefiro continuar entrando no banheiro... Feminino. Não, feminino não, no prioritário. Só por uma questão Quando de tem, não né? constrangimento. Porque tem comércios que não tem. Só por uma questão de não constrangimento. Eu nunca passei por essa situação entrando no banheiro feminino. Por essa questão da passabilidade. Como eu falei anteriormente, é uma dádiva e um mal. Mas já passei essa situação com uma amiga que entrou comigo e o cara entrou e puxou ela e brigou, você um bocado de coisa. E eu briguei com ele, só que no momento nenhum eu falei que eu era mulher trans. Ali eu discuti com ele, porque ela não pode entrar lá, você pode. Você pode. Ela não pode, porque é travesti, isso, aquilo, um bocado de coisa, que é sujo. Olha a situação. A gente não pode exercer o direito de usar um banheiro. Porque a gente vai entrar na cabine, entrou na cabine, fechou, você fez o que você tinha que fazer ali. E nem são, assim, as próprias Exato. mulheres cis que estão Não reclamando ou pautando alguma coisa, mas sim, é como vocês trazendo esses homens promíscuos que até mesmo têm uma insegurança, às vezes, de não ser o que realmente é, né? E ainda traz esse preconceito aí dentro de si. É o que a gente mais vê, principalmente aqui na nossa cidade, né? É o que a gente mais vê, mas é algo que não pode ocorrer. É algo que está passivo de processos judiciais, uma vez que, no meu ponto de vista jurídico,
Eu entendo que se uma mulher, por exemplo, ela não faz xixi em pé, ela faz xixi sentada. Como que ela vai utilizar um banheiro masculino? Eu falo de mim mesmo. Eu, no Boteco 31, lá, eles não têm banheiro com vaso sanitário, nada não. Lá eles têm uma pia onde que os rapazes vão e fazem xixi. Como que uma mulher Vai sentar no mictório, vai né? sentar no mictório para poder fazer xixi, sendo que ela faz xixi? Eu estava lá fazendo xixi porque eu não ligo muito para essas coisas, mas quando eu olhei para a porta, eu vi uma fila de homem olhando para minha cara e rindo. Quem que vai primeiro? Isso é um constrangimento. Isso é um constrangimento muito grande. Uma mulher, abro aspas, de cabelão, fazendo xixi no vaso, você olha pra trás, tá todo mundo rindo da sua cara. Vai Tá dar todo vontade de mundo sair mijando debochando em da todo sua mundo. cara. Vai cá Isso primeiro. é um constrangimento. Doutora Rosélia, o que que a senhora acha desse assunto? Do banheiro. Hoje a legislação, né, já debateu, hoje é permitido o uso do banheiro feminino. Então, assim, eu acho que não é questão mais nem de discutir, Uhum. né? O ser humano, a partir do momento que faz o que aconteceu com a Elaine, ele está cometendo um crime e é passível, sim, de reparação de danos, né? De processar o ambiente. Para quê? Para que não repita com outras ou com outros. Né? Porque, da mesma forma que aconteceu com ela, pode acontecer com outro no banheiro feminino. Hoje aconteceu, né? Está acontecendo. Né? O fato é o que acontece? O fato está aí, ele é presente, ele está acontecendo. A discriminação, ela é persistente. Né? Nós vivemos num Brasil que até hoje, quando você vê uma pessoa negra, você vê o outro discriminando. Você imagine quando você nasce diferente, não por culpa sua, né? Porque eu acredito, como o Roberto disse, ele não é questão de escolha. É a vida. É o dia a dia que revela quem é você. Top. Importantíssimo. Aproveitando o ensejo, né? Aproveitando essa questão, né, de banheiro, nesses constrangimentos que a gente passa, vamos falar um pouquinho a respeito do nome. A Duda, ela falou conosco agora há pouco a respeito do constrangimento que ela passou e que a gente desenvolveu um processo em relação a isso, a questão do desrespeito, né? Ela já é uma pessoa, por exemplo, que já trocou todas as documentações, né? Inclusive já trocou identidade, toda a documentação, e mesmo assim a gente encontra ainda algumas pessoas que não respeitam um direito adquirido dela. Então, assim, eu queria primeiramente perguntar a Laila, o que você entende por nome social? Em qual sentido? O termo nome social, o que você entende? É um direito da pessoa. Ou é um homem cis, queen, ou uma mulher trans, ou não binário, binário. Isso já é lei. Então eu tenho direito se eu posso trocar meu nome ou não. Se a minha irmã trocou o nome, é direito delas. Se eu quiser trocar meu nome ou não, é direito meu. Tá, a Duda tá querendo falar. Como eu estava começando com você, que eu acho que o nome social, para mim, é um direito de transição, né? É um direito de transição, como, por exemplo, eu, como na pessoa anteriormente que eu era, sempre usei o Duda no nome por causa do nome anterior, fazia referência, entende? Então, permaneceu esse nome como nome social, porque eu já fazia referência ao nome anterior, mas já trazia todo o arquétipo de quem eu era e como eu me portava perante a sociedade naquele momento. A partir do momento que eu pego esse mesmo nome ou outro nome, e aí eu faço todo o processo de retificação, me entendo como pessoa, a pessoa que eu sou, que agora abrange, né, a retificação para pessoas não binárias, pessoas trans, e para pessoas que têm alguma questão familiar, que eu acho que tem um período específico de entre 17 e 18 anos que acontece isso. É um período, para mim, é um direito de transição para que você, futuramente, quando você for fazer todo o seu processo de retificação documental, né, utilizar esse nome dentro desse período para que essas situações
não aconteçam. Só que é justamente isso, precisa da educação do outro lado, precisa da orientação dos profissionais do outro lado, para que isso não aconteça, independente do nome social ou não. Eu já fui no médico, que estava lá antes, né, do meu processo de identificação, que fui com o nome social, aquela carteirinha do SUS que bota, né, mas no sistema estava o nome antigo, e aí eu fui chamada pelo nome antigo. Então, isso não são essas pequenas coisas que têm que ser moduladas, que têm que ser corrigidas, que têm que ser sentadas e conversadas. Porque independente ou não, desse direito adquirido ou não, é uma coisa minha que eu adquiri, é uma coisa da minha classe que a gente adquiriu, mas o outro tem ciência disso, sabe como se portar a respeito. E Isso é uma questão educacional, né? Exato. Mas, doutora Rosélia, qual que é o processo para as pessoas trans mudarem o seu nome e gênero em documentos oficiais no Brasil hoje? A partir de 2018, né, a legislação trouxe esse tema, e hoje o cartório de origem, onde você foi registrado, você pode fazer um processo administrativo e alterar o nome e o gênero. Ou seja, não há necessidade mais de você entrar com uma ação judicial para ter a mudança, a retificação do nome. Você pode ir direto ao cartório e requerer. E o tabelião lá fará essa retificação sem necessidade de todo um processo judicial. Eu gostaria de fazer uma pergunta para Duda. Isso. Você fez a mudança do seu nome, a alteração, antes ou depois da legislação? Eu fiz antes, né? Do processo do nome social até a retificação. Eu tive que passar por processo, tudo direitinho, para poder ter o direito do nome. Inclusive, meu esposo também, porque ele transicionou há 11 anos atrás, então dele foi mais difícil, porque ele transicionou com 17 anos. Então, teve que passar por todo o processo, além da troca do nome, algo que ele ainda está trocando hoje, para as pessoas que fizeram a retificação naquela época, que não alteraram o gênero, só alteraram o nome. Então, ele está fazendo esse processo agora, que é permitido com essa alteração de 2018 para cá, e aí ele vai conseguir fazer a alteração do gênero em certidão, né? No meu caso, não. No meu caso, como já estava próximo, eu consegui fazer todo o processo. Teve o processo judicial, tudo direitinho, e eu consegui fazer todo o processo, porque tem o histórico, que foi o processo que eu passei desde os 13 anos de idade, tudo direitinho documentado, fiz o acompanhamento psicológico, para poder ver se era tudo isso mesmo, tudo certinho. E eu consegui dessa forma. Hoje, eu vejo que está muito mais viável, muito mais fácil, assim, você conseguir fazer essa alteração, conseguir ter seu documento com seu nome certinho, com seu gênero certinho, da forma que você quer. Do que a época que você conseguiu. Exato. Diferente da época que eu... Você diria para nós que quando você fez foi mais difícil. Sim. E hoje, a questão ser abordada no próprio cartório, a pessoa ir lá, você diria que isso traz assim, mais segurança, mais respeito, mais dignidade? Eu acho que hoje, em dia, é a questão do respeito adquirido, né? A gente lutou para poder ter esse direito de ter o nome, direito de ter a alteração do gênero. E vendo da minha época para cá, nossa, muito mais fácil. Eu tenho amigas e colegas que fizeram a retificação em menos de 3 meses, menos de 2 meses. O processo de retificação durou 2 anos e meio. Né? O processo de retificação durou 2 anos e meio, que foi o período mesmo que eu parei o bloqueio para começar a harmonização mesmo. E aí durou 2 anos e meio o processo. Aproveitando o ensejo, teve algum custo? Teve, eu gastei muito. Eu gastei em torno de... eu acho que foi uns 9 mil e pouco, por aí. Quase 10 na época. Sim. Doutora Rosélia, na atualidade, existe algum custo, você sabe nos dizer se existe algum custo relacionado a essa troca de nome ou é só custo no cartório mesmo, alguma coisa nesse sentido? Bom, essa pergunta eu vou ficar devendo, Roberto, mas eu acredito assim que aquelas pessoas, né, que são menos favorecidas, ela consiga isso através de uma declaração falando que ela não tem condições de pagar. Na Defensoria Pública, né? Como Ou é no próprio cartório, não precisa da defensoria. Os CRAS dão essa verdade. assistência. Isso. O CRAS, você procurando o CRAS, ele vai te dar assistência e te dar a declaração para você levar até o cartório. Né? Chama declaração de hipossuficiência.
Legal, você quer falar alguma coisa, Ale? Sim. Sobre essa questão do direito do nome social que foi conquistado há pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás também foi, né, sancionado uma lei, um projeto de lei que a identificação agora é gratuito no estado de Minas Gerais. Top. São planos de lei de deputada Bela Gonçalves, que é uma mulher lésbica e deputada também, dentre outros parlamentares também. Então é gratuidade. Vamos procurar o mecanismo da cidade porque é lei, e muitos não sabem disso. E outro mecanismo também que favorece a certificação não está ciente dessa mudança também por muitas vezes que cobra. Aqui, antigamente, algumas das nossas que fizeram a certificação, né, vindo após o processo de lei, né, que veio, né, se findar, gastou um valor que nem tinha essa condição, sabe? Mas agora é gratuito. E outra, agora em Ribeirão das Neves, sancionou o prefeito, o gestor municipal, sancionou a lei do nome social. Então, todos os mecanismos tem que ter lá na ficha, no CRAS. Gênero, nome social, tudinho explicadinho. Que foi uma conquista da Associação da Diversidade, uma luta nossa. Ou seja, se viu que essas pessoas existem e estão lutando, incomodou a ele, incomodou o gestor da cidade. É por isso que nós existimos e lutamos para isso. Então, hoje em Ribeirão das Neves, todo o mecanismo público, se você chegar no hospital, alguém não lhe chamar pelo seu nome social, você pode ir para o processo. Porque tanto é lei estadual, federal, como municipal também, no município. E outra questão é quando um das nossas falecem. Lá Na lápide. na lápide, muitas pessoas que são trans, quando morrem, aparece o nome antigo, o nome morto. Não, se a pessoa passou por transição, se é uma mulher trans, por que na lápide está o nome masculino de um passado? Então, é uma luta ainda que está ainda, né, em processo de lei sobre essa questão também após morte. Olha, você como uma mulher, você quer falar alguma coisa, doutora? Pode falar. Na questão aí que você disse, né, faleceu e colocar um nome antigo. Vindo aí a legislação em 2018, que fala do direito de vocês mudarem o nome, né? Vai mudar o nome no registro, vai mudar o nome na carteira de identidade, no CPF. Não seria igual a questão quando você adota uma criança, que ela passa a ter o nome do pai? Ou essa criança vai falecer e vai vir o nome Muito bem trago isso. lá do começo, quando deu origem à vida dela? Então, assim, eu acredito que essa metodologia, esse mundo aí, ele vai mudar a partir de agora. Né? Os cartórios, quando receber lá, faleceu, a certidão vai vir da forma que foi retificada, e não da forma anterior. Mesmo porque, uma vez que os cartórios não trouxerem essa realidade, os familiares, aqueles que se sentirem no prejuízo aí, vão ter o direito também de processar os cartórios. Sim. Porque houve um erro ali, ó, no nome, na identidade. A senhora acha que eu acho que isso é uma questão de política pública que convém o próprio governo ou gestão da cidade trazer, como é que eu falo, fiscalização para esses ambientes, para que eles se portem como tal ou não? Com certeza. Né? É questão não só de política pública, mas de educação do ser humano. Muitas das vezes nós jogamos a culpa só nos políticos. Mas e eu? Eu fui educada como? Então, é uma questão da sociedade ser educado num todo. Entendi, legal. Ale, já tem bastante tempo, né, que você, Ale, né, morava na Bahia, nasceu na Bahia, veio para Ribeirão das Neves há alguns anos. Você acreditou na mudança, né, da cidade e trouxe esse projeto que é a Associação da Diversidade para Ribeirão das Neves. Você como uma mulher preta, travesti, candomblé, que o pessoal, né, tem muito preconceito com religião também e junta toda essa minoria aí vira uma bomba, né? E assim, quais são as principais dificuldades desde quando você chegou aqui que você encontrou, não só aqui em Ribeirão das Neves, mas no Brasil, pela comunidade trans e não binária? Quais as maiores dificuldades encontradas assim no seu ponto de vista? Quando eu vim para Ribeirão das Neves, eu enfrentei diversas problemáticas. Saí de um espaço que é interior da Bahia, nordestina, preta, pobre, do candomblé, travestis, e aí meu corpo já fala que já é político por si só, né? Traz toda essa carga, todas essas lutas. E aí, quando eu cheguei aqui nesse espaço novo,
de tantas novidades, de tantas pessoas também diferentes daquela a qual eu convivia lá no espaço onde eu vivia, no interior da Bahia, que minha cidade se chama Ituverá. E aí, quando eu cheguei para aqui, eu estranhei, porque tudo que é novo a gente estranha, não é isso? Mas uma das coisas que eu também levo e trouxe comigo, o que eu aprendi aqui em Ribeirão das Neves, é o respeito que a gente dá para ter. Lá na comunidade onde eu moro, no bairro onde eu moro, que é o Jardim Colonial, na primeira vez que eu saí no bairro, houve apenas olhares. Hoje também há olhares, mas nunca houve apontamentos, nunca houve xingamentos, porque dá meu posicionamento para com o outro. Porque tem aquele mito, ser travestis é promiscuidade, é devassidão, vida da prostituição, é tudo de ruim que colocam no nosso corpo. Tanto para trans, para a comunidade LGBT, mas também para travestis. Por esse nome assusta muitas pessoas. Ah, é travestis, faz programa, é isso e aquilo, aberração. Enfim, todas essas questões, esses conceitos, né, que existem preconceituosos. E aí, quando eu vim para aqui, que eu venho dessa luta também do ativismo, dessa luta também com esses povos de vulnerabilidades, eu aprendi isso no meu ambiente social, eu aprendi lá na minha casa, no meu espaço, eu vim aqui para Ribeirão das Neves, e aí me desprender em um município que existia comunidade, que existia essas pessoas, mas não existia nenhum movimento social direcionado a essas pessoas. Ninguém que dissesse assim, ei, nós existimos aqui. E aí fui fortalecendo os vínculos, conhecendo um ao outro, conheci outras também pessoas que me influenciou para fundar e criar também a Associação da Diversidade aqui em Ribeirão das Neves, que não é fácil. Por quê? Ribeirão das Neves é um município conservador, racista, misógino, que tem todas essas questões que está intrínseca e também a política por trás disso. Né? Sempre a figura de um homem branco, de um homem classicista, que vem da burguesia, né, do colonialismo, toda essa questão chata e fadonha que é. E aí, vamos criar a Associação da Diversidade? Vamos. E cadê essas pessoas da comunidade LGBT? É uma dificuldade enorme também lidar com o público LGBT. Por quê? Não é que saiam do armário, não é isso. É a questão do outro. O espaço o município de Ribeirão das Neves, por não viabilizar, por não trazer esses eixos, trazer essas vidas à tona, viabilizar essas lutas, deixa ele escondido no anonimato atrás das cortinas. Quantas pessoas da comunidade LGBT existem em Ribeirão das Neves? Já houve um censo para isso? Sabe quantidade? Números? Onde estão essas pessoas? Não se sabe. E o município também não quis importar com isso, com a luta dessas pessoas. E aí onde vem um desejo que a minha experiência de vida, que eu passei lá no interior da Bahia, pequenininho, né, a minha cidadezinha, trouxe para aqui, porque a minha vida se perpassa pelas minhas irmãs que estão aqui, ó. Tudo aqui se perpassa uma pela outra. O preconceito, o apontamento, a violação de direitos, entendeu? Tudo isso, e aí vem esse anseio meu, que já vem de luta, é lutar por você. Então a Associação da Diversidade não é minha, é nossa, é construída por humanidade, é construída por pessoas, é construída por desejos e por sonhos que almejamos. E aí, nos percalços da vida aqui em Ribeirão das Neves, e abrindo algumas brechas também, em algumas portas que adentramos, existe diversas problemáticas, que é a questão também de morarmos em um município que inviabiliza essas pessoas. Então, para você, o maior mesmo é questão de problemas, não precisa, não pode, a maior dificuldade mesmo é a questão da gestão da cidade? É a questão vem de questão da gestão, então, a maior dificuldade encontrada? Também, e também vem das famílias tradicionais, vem do fundamentalismo, vem das manifestações religiosas que vêm alienadas com conceitos que querem nos matar, que querem nos julgar a todos os momentos. Ano passado aconteceu a primeira palavra LGBT em Ribeirão da Neves. Foi uma revolução isso. Ah, que é isso? Ah, é dinheiro público. Ignorância das pessoas. É por isso que eu digo que a informação nos liberta. Por isso que eu atravessei o mar da pedagogia, porque só pela educação vai se romper todo tipo desse estigma, que é cruel. É cruel. Nos matam nas palavras, nos matam no olhar, nos matam nos matando. Entende? Mas aí, para eu ter esse posicionamento de hoje, eu vim de uma luta lá atrás, que eu sei quem eu sou hoje, para não abaixar a cabeça para senhor ninguém, independente de quem seja. Porque eu sei do meu direito, eu sei para onde eu vou e o que eu quero da minha vida. E é o que eu tento passar para as minhas e para os meus que estão do meu lado. Porque vai passar isso aqui, eu vou passar. A qualquer momento eu não posso mais estar aqui. Mas é algo que a gente precisa plantar para ter esse fruto aqui em Ribeirão das Neves. Mas assim, é complicado. Você já passou alguma experiência LGBT fóbica aqui ou em qualquer outro lugar?
Há já diversos momentos. Relate um, por gentileza, pra que a gente possa. Uma situação, nossa. Ser É de pesado, tantas- né? É, Muito. pesado sim. E eu tava na escola. Na escola, sempre nós, da comunidade LGBT, sempre se destaca como estudiosos, porque a gente procura isso, Uhum. né? A gente gosta disso, a gente almeja o conhecimento. Verdade. E eu sempre gostei, de tanto que eu estava só na fila da frente. E o fundão era dos meninos, dos garotão, dos homens cis, heteronormativos, que se condizem a isso nessa realidade, né? Naquele tempo, naquela Vigia. época. Exatamente. E aí, era engraçado. E aí, a todo momento, criticar, a todo momento, me apontar, mulherzinha, viadinho, modifrônia, os estereotipos. E aí trazem questões, Gatilho. gatilhos na nossa mente que nos fecha, que nos oprime. Teve um momento que eu não queria ir mais para a escola. Eu tava com vergonha, eu tava com medo. Teve um momento que eu pensei em me suicidar. 3 ou 4 vezes. Mas Chegar por quê? todas O nós. que aconteceu? A gente não se identifica como ser humano, as pessoas botam a gente nesse lugar que a gente tá tão na miséria da miséria, ainda mais uma cabeça jovem, infantil ou adolescente que não tem a formação de intelecto pronto para se entender como pessoa. Sim. Muitos jovens se matam Verdade. porque não se entende como pessoa, porque as pessoas botam ela nessa situação. Sim. Entendeu? Quantas vezes esse relato aqui é o relato de todas nós. Ela tá falando, só tá abrindo a boca e relatando o que acontece com todas nós, dentro de escola, dentro de qualquer estabelecimento enquanto jovem, entendeu? De passar por isso. Eu ouvi um relato através das suas redes sociais, na verdade, eu estava dando uma olhada, e em uma das suas falas você fala assim, eu moro aqui tanto tempo, há não sei quanto tempo, e tem hora que eu passo na rua e as pessoas me olham como se eu fosse um extraterrestre. Sim, é isso. Eu achei assim, bizarro. Sim. E é isso. O olhar do outro, as pessoas assim, é da onde? Existe? O que é isso? É o quê? É humano ou não é? E aí eu sou muito observadora, que eu já conheço a pessoa no olhar da outra pessoa. E aí, pelo meu policiamento e pela minha busca de informação também, muitas vezes, eu não quero me dispor a tal situação, a chegar a você que me olhou de forma diferente e dizer, algum problema? Você está vendo alguma coisa de errado? Não, eu não me disponho. A não ser que a pessoa venha ferir. Invadir o seu espaço, Invadir o espaço, né? tocar em eu não você. sou nesse sentido. E aí, trazendo essas questões que eu falo né, dos casos de LGBTfobia que já aconteceu comigo, faz com que muitos caiam na depressão, muitos caiam, né, na questão das doenças mentais, de não querer mais viver naquele espaço e tirar a própria vida de suicidar. Verdade. E nós estamos preparados para lidar com esse tipo de coisa? Pode ser dentro da sua casa, que você não percebeu. Ótimo, você falou em relação à casa. Entendeu? Que onde eu não tive esse acolhimento dentro de casa, por meus pais, vim de uma época que eu entendo agora o conceito disso tudo agora, que eu entendo e respeito. Também que meu pai me chamar de ele, eu simplesmente não vou reclamar, não vou achar ruim. Porque exatamente, vejo um lado familiar do fundamentalismo, dessa questão do conservadorismo, muito conservador, entende? E hoje em dia, meu pai é o meu melhor amigo, é o homem da minha vida, é meu pai, por incrível que pareça, né? E com minha mãe eu tenho um pouco de distanciamento, acho que não é ódio, que já foi curado isso dentro de mim, mas que não é tanto um vínculo afetivo, como que era para se ter. Eu não tive, porque a todo momento ela bloqueava isso de mim. E de tanto que muitas vezes a minha convivência dentro de casa, ela já falou assim, se eu soubesse que você seria isso, ou seja, travesti, eu teria tomado remédio para me matar. Não foi uma nem duas vezes. E aí gera diversas informações na minha mente. Diversas, eu poderia me suicidar, eu poderia procurar a válvula de escape, que é a prostituição, as drogas, tudo isso, porque a comunidade LGBT as pessoas lançam isso. Só isso, é drogados. E hoje você tá aí dando voz. Exatamente, dando voz para mim e para outras que são inviabilizadas pelo sistema que é perverso. Trabalho, relação de trabalho. Me conta um pouquinho. Como que foi sua relação de trabalho nos empregos que você teve? Se você já teve algum constrangimento no trabalho que te deixou assim muito mal. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente a respeito desse tema. Olha, sobre a questão também de trabalho e de banheiro, eu nunca tive experiências de constrangimento em banheiro. Nunca me pararam. Porque se me pararem, também pararam o tempo nesse momento, né? É baiana, já sabe como é. Não vai precisar falar. É do sangue. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu nunca tive dificuldades com a questão de trabalho, porque sempre me direcionaram para aquilo que eu tinha habilidade. Eu sou muito proativa. Eu gosto da comunicação, eu gosto do social, eu gosto da educação, eu gosto da arte. Então, eu sempre me envolvia com algo que era do meu perfil. Na minha cidade, por ser um ambiente menor, interior
da cidade, as pessoas já me conheciam. Então, eu já trabalhei na gestão pública, como Secretaria de Desenvolvimento Social, já trabalhei na educação infantil, nunca trabalhei em comércio. Não, já trabalhei em comércio em São Paulo, trabalhei em comércio, entendeu? Porque da comunicação que eu tenho, vim para Ribeirão das Neves, também trabalhei em alguns espaços, também trabalho também em alguns espaços, que eu lido muito com o público. Então, eu não senti essa dificuldade. Mas sente-se dificuldade uma travesti e uma trans, uma pessoa da comunidade LGBT, trabalhar aqui em Ribeirão das Neves. Eles querem uma pessoa que é montada, marionete. É desse jeito que tem que ser. E esquece da humanidade do outro. E esquece que a gente vai estar ali fazendo serviço e ganhando para aquilo. E aí não colocam isso na balança, mas colocam o gênero, quem eu me deito, a minha genitália, quem eu sou. Gente, no tempo de hoje, esse tipo de política que ainda existe no nosso meio é muito cruel. E isso se faz porque do sistema. A gestão, a política que está no nosso meio. Querendo ou não, somos todos políticos aqui. Não estou falando de uma política partidária de A e B, de esquerda, direita, de meio. Eu estou falando aqui de uma política de direito, que é constituída, que é lutada a todo momento. Mas, por ser um município, e não é só Ribeirão das Neves, municípios, né? Muitas das vezes vem as conveniências. O que convém mais é esse grupo aqui. Então a gente vai viabilizar este grupo, o nosso olhar vai para esse grupo. É a mesma coisa que eu trago, que são os povos de terreiro aqui, Candomblé e Umbanda aqui, que são viabilizados a todos os momentos, por ser negros, por ser de uma religião que é massacrada a todo momento, e por ter também pessoas da comunidade LGBT lá dentro. Porque é aprisionadas. uma das religiões que mais abraça, né? Sim. Porque entende que a sua sexualidade é sua, não é do meio ou da sociedade, não é sua particular. E a sua forma de expressão também é unicamente sua. Então, é uma das religiões, além do... Tem o candomblecismo, e outra é a estregueria também, né? Sim. A estregueria, ela também abrange, abre essa forma, porque ele entende... São pontos discutíveis. A gente vai marcar um episódio exatamente para tratar a respeito das religiões, onde a gente vai discutir exatamente essa questão de abraçar a nossa comunidade, abraçar a nós, a respeito de pontos de vista. Vamos marcar para poder discutir isso. Hoje, exclusivamente, eu gostaria de saber da doutora Rosélia como a legislação trabalhista brasileira protege as pessoas trans, mulheres trans, contra discriminação no ambiente de trabalho. Como que a legislação protege? A legislação trabalhista hoje, né, ela protege na questão de quê? De multar o empregador. E o direito, que todos nós sabemos, foi discriminado. Você possui, você tem o direito de acionar a Justiça do Trabalho com uma ação de reparação de danos por aquele sentimento seu, a sua moral, o que você é. Então, você sentiu sua moral discriminada, ingressa com uma ação, faz valer o seu direito. Porque se nós não lutarmos pelo nosso direito, ficarmos em casa esperando pelo outro, ele não fará. Ótimo, com certeza, isso é excelente. Outra pergunta que a gente queria destinar à senhora é exatamente como a legislação, ou como as leis de igualdade de gênero no Brasil são aplicadas em ambiente corporativo. Como que essas leis são aplicadas? Nós vimos aqui, né, que é difícil a sociedade tudo. Agora, no local corporativo, no seu local de trabalho. Como tratar? Como o empregador vê o outro? No começo, antes de começarmos a gravar, nós estávamos falando que às vezes você chega no local para encher uma ficha e já percebe a discriminação. Então, o local de trabalho hoje, se faz necessário que as empresas façam políticas para estarem dialogando entre si ao ponto de não haver discriminação no ambiente de trabalho. Tem a questão, quando você tem lá uma pessoa trans trabalhando e ela identificou como mulher, muitas das vezes, até hoje, você vê pessoas com salário reduzido. E o que acontece? A redução de salário, ela só pode acontecer, nós só podemos aceitar uma pessoa receber menos que o outro no ambiente de trabalho, desde que aquela pessoa
tenha menos de 2 anos. Se a pessoa que está lá exercendo a mesma função sua tem o mesmo tempo de serviço seu, ou ela está naquela empresa há menos de 2 anos, você, empregador, faça que seu direito prevaleça. Exija, porque você tem direito de receber salário igual. O fato de não receber aquele salário igual, você pode ingressar em juízo e pedir a equiparação salarial. Então, as empresas precisam de ter internamente essa política de igualdade entre os funcionários. Legal. Você quer falar alguma coisa, Ale? Só parafraseando o que a doutora falou, vem a questão das cotas para as mulheres trans e travestis no trabalho. Muitos ambientes de trabalho trabalham agora com a diversidade, inclusão da diversidade dentro. E aí muitas pessoas são contra as cotas. Se todo mundo tem direitos iguais, e aí vem a questão que eu discordo quando falam assim, somos todos iguais. Não somos, doutor. Não somos, Roberto. Somos todos, assim, entende o que eu quero falar? Somos pessoas diferentes com direitos iguais. É isso, eu entendo dessa forma, mas respeito de outra forma quem entende. E aí, a questão das cotas, que é cotas para isso, que é cota para esse, porque é uma política de reparação, reparando um dano que fizeram lá atrás, que tentam consertar hoje. Então, a gente está falando de cotas. E aí se pergunta, existe cotas em Ribeirão das Neves, no mecanismo aqui de empregabilidade, no mecanismo público, em qual que seja, em qualquer lugar, existe essas cotas para mulheres trans, para pessoas travestis, isso está existindo físico para deficiência. Daí, isso é entendeu? Esses questionamentos que muitas empresas não estão ainda, né, Adaptadas. Para essa questão. Importantíssima essa pergunta. Me parece que eu acho que existe já esse estabelecimento, existe lei específica com relação a isso, não tem, doutor? Você sabe nos dizer? A legislação em si, específica, não. Mas é a questão de quê? Fazer valer, Roberto, o seu direito. Você já tem o conhecimento que existe lei específica que tem que ter uma cota. Assim como na legislação eleitoral, né, as mulheres têm uma cota. Sim. Então, você sabe que tem a cota. Se você não faz valer o seu direito, se você não cobra do Poder Judiciário, se você não cobra dos seus governantes, jamais nós vamos conseguir que aquele direito saia do papel e vá para a prática. Né? Se hoje vocês conseguiram ter o direito lá de fazer a retificação do nome no próprio cartório, e está aí, você vai lá e faz, as cotas também é a mesma coisa. Você tem que agora fazer valer o quê? O direito. Então, as empresas precisam ter essa conscientização. Ou seja, e vai acontecer isso através de quê? Movimentos realizados por vocês. Vocês precisam o quê? Cobrar mais dos nossos entes públicos. Doutora, deixa eu te perguntar uma coisa. A senhora falou questão de cotas para as mulheres na política, né? A gente vê aí nada melhor do que uma pessoa deficiente estar na política para saber do direito das pessoas deficientes. Nada melhor do que uma mulher trans estar na política para saber do direito das mulheres trans. Já que tem essa cota para as mulheres, o que a legislação brasileira incentiva para que isso aconteça? Ultimamente nós temos visto, né, bastante política nesta questão do Brasil ter mais mulheres na política. Até 2018 eram pouquíssimas. Apesar de que nós tivemos o direito de voto em 32. Antes a mulher nem votava, porque o homem é que era o ser, né? Ele era responsável pelo pacto do poder. Então, o Brasil vem evoluindo na questão da política ligada diretamente à mulher. Né? Há uns anos atrás, eu fui candidata a vereadora em Ribeirão das Neves e pude, por causa das cotas, tá? E do direito que está relacionado na política de se envolver a mulher, receber benefícios para que eu estivesse podendo ali estar o quê? Exercendo o meu direito de candidatar. Não só existe a cota, mas existe também verba direcionada para que a mulher possa se candidatar e se eleger
em um partido. Então, quer dizer, o Brasil hoje não só tem a política, a legislação, mas como a gente vê também o quê? Que antes nós não víamos propagandas, pessoas lá direto no meio social, as pessoas lá no meio de comunicação, levando para nós mulheres que hoje é possível que uma mulher esteja lá no Planalto, no Senado, não só na sua cidade, mas no Brasil, em todos os aspectos, em todos os lugares. Né? Foi muito importante nós termos, há pouco tempo, aí uma ministra, mulher, cargo, bancada, cadeira, que você só via homens até poucos tempos. Eu tenho um questionamento para fazer a respeito disso, porque você fala no aspecto mulheres no geral, e eu entendo que a política pública de empoderamento social serve para justamente botar pessoas como eu, como ela, ou de minorias, não terem a escolha de estudar. Porque eu acho que para estar nesse lugar de posicionamento político, estar ocupando essas vagas, você tem que ter, você deveria ter tido estímulo e base educacional para que você consiga. Na nossa realidade, isso é meio difícil, é tanto que a gente ressalva muito o que fala a nossa presidenta, que é a Érica Hilton, não sei se você já conhece, né? Que está justamente porque deputada teve a possibilidade, assim como eu, de estar dentro de um ambiente onde permitiu ela a estudar, a procurar fazer uma faculdade, porque é raro, assim. Hoje a gente está vendo essas políticas, tanto para cotas, até em universidades em Salvador mesmo, tem a UNEB, tem a UFBA, que elas abriram para cotas para pessoas trans, do público trans. E isso tem o que? Mais ou menos um ano. Um ano é 2 anos que aconteceu, acho que é um ano. E agora a gente está vendo esse processo acontecer, dando permissão para que eu não tenha a possibilidade de ganhar, receber uma bolsa, né, de estudo, para poder parar para estudar. Porque anteriormente, há pouco tempo atrás, eu não podia, porque ou eu estudava, né, ou eu trabalhava para comer. Que eu falo isso no aspecto geral, público mais carente, né, nesse lugar. E como mulher trans, não só mulher, mas como mulher trans, o fato de a gente ter sido deslocada, né, abruptamente do meio educacional como muito nova, não nos permite estar em outros âmbitos. Tanto que muita gente fala assim, quando a mulher trans ou homem trans faz alguma coisa, vai para o meio das artes, não vai para a política, não vai para as ciências. Por que o meio das artes? Porque a gente não teve esse embasamento inicial para poder escolher parar e falar assim, não só a arte me agrega, entende? Ou não só ir trabalhar me agrega, eu podia fazer isso, eu podia falar de políticas públicas, eu podia estar concorrendo a um cargo, eu podia ser médica, entendeu? E até nisso tem essas questões, porque, sou trans médica, o que é que pensa? Doença. Doação de sangue, o que é que pensa? Doença. Ou não teve uma educação para poder saber daquilo, lidar com aquilo, ou procurar aquilo certinho para poder você seguir um roteiro de vida. Não teve. Né? Hoje a gente está vendo que esse processo está vindo. Que está tendo essas políticas públicas, que está tendo essa abertura, que está tendo essas vagas, que está tendo essa possibilidade de a gente parar a estudar e nos capacitar para poder estar crescendo e estar ocupando mais e mais e mais espaços, né? Estamos aqui finalizando mais uma roda, né, de conversas com o tema violação dos direitos das mulheres trans e dos não binários. E nesse momento eu gostaria que a doutora Rosélia desse uma palavra para as mulheres trans e também para os não binários, né, do que eles devem fazer, como que eles devem fazer. Uma sugestão diante de todo esse assunto que nós abordamos aqui. Tivemos pessoas aqui importantíssimas, pessoas que de fato agregaram. Eu acredito que eu aprendi bastante nessa roda. E eu gostaria de deixar a palavra com a doutora Rosália para despedir de vocês e também deixar uma palavra para vocês aí. E é isso. Bom, eu confesso com vocês que foi um papo bem diferente, eu aprendi muito com todos. E o que nós precisamos? Continuar a luta, fazer com que os direitos sejam verdadeiramente obedecidos, que ele não esteja só no papel, mas fazer acontecer, colocar ali na prática, lutar cada vez mais para que o direito
seu, meu, seja visto em toda a sociedade. Não deixar que o outro imponha, mas você fazer valer aquele direito que foi uma luta constante e que ainda é luta para você poder estar aqui hoje e poder dizer assim, olha, eu posso mudar o nome porque um dia alguém apresentou um projeto de lei que foi votado, foi sancionado e eu posso fazer valer esse direito. Então, que nós possamos continuar, cada um respeitando um ao outro e respeitar aí as mulheres, né? O ser humano num todo. Essa roda de conversa hoje aqui é para fazer, para levar à sociedade que não há diferença. Nós somos pessoas e precisamos ter respeito. Também vai despedir de nós a Duda. Ela vai estar despedindo de nós. Se ela quiser deixar alguma palavra, alguma coisa, fica à vontade. É isso, gente. Foi ótimo estar compartilhando assim essas experiências de vida, questões. Tanto estar aqui dentro dessa roda com pessoas do nosso meio, estar conversando, porque era uma coisa que eu sentia muita falta de estar dentro do meio, né, para poder ter essas discussões, ter essas vivências. E eu agradeço a todos vocês também por terem me convidado, né, que estarem aqui com vocês. E é isso, gente. Um beijo. Também está despedindo de vocês a Lê, tá? E deixando aquela palavra para todos vocês também de despedida. Quero agradecer pelo espaço, quero agradecer a Roberta, a toda a sua organização, né, em volta desse momento, que para mim vai ficar para a história, abrindo portas para outras portas também se abrirem. Agradecer a todas as pessoas aqui presentes, as minhas manas, os meus manos, a doutora também, né, por essa troca, né, de experiências. E dizer que estamos aí na luta, e dizer que ser diferente não é ser igual ao outro. Obrigado. Também está despedindo de nós Laila, tá? Vai estar deixando a sua palavrinha aí, despedindo de nós. Gente, então, tô com elas aqui. Quero muito agradecer pelo convite, Roberto. Tirei minhas dúvidas, as dúvidas que eu tava. E você, que é mulher trans, mulher cis, né? Corre atrás dos seus direitos. Todos têm todos os direitos dos processos, né? E é isso. E se tiver na dúvida, amiga, pergunte ela ou ele. Exatamente. Se tiver na dúvida, pergunte, tá? Vai despedir de nós também Igor. Gregório. Pessoal, é muito gratificante estar fazendo parte. Para te falar a verdade, é a primeira vez que eu estou participando aqui em Ribeirão das Neves de um espaço que é aberto para o público LGBTQIAPN+. Eu nunca vi, por exemplo, a prefeitura abrindo esse espaço, que eu acho que a gestão da nossa cidade era quem tinha que abrir esse espaço. E aí o Roberto teve essa iniciativa de não ser só uma pessoa não binária, mas uma pessoa não binária que faz a diferença, que veio assim mesmo para poder tirar o leque de várias pessoas assim da cabeça e falar assim, poxa, se fulano tá sendo assim, fulano tá dando a voz pra gente, eu vou sair desse lugar de conforto aqui e vou à luta também. E é isso. Muito obrigado por ter aberto o espaço aí e que essa luta aqui em Neves está só começando. E né, a Associação da Diversidade já trouxe um tempo atrás essa luta para Ribeirão das Neves, mas é tudo, todo mundo junto. A nossa comunidade ela precisa se unir. Você trouxe a luta e agora o Roberto está dando voz pra gente. E é isso aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo.